Capítulo 9. No entanto, as trevas não serão como antes, quando a terra de Zebulão e a terra de Naftali foram tratadas com desprezo, quando o país estava em aflição. Mas, em épocas posteriores, ele fará com que o caminho junto ao mar, na região do Jordão, Galiléia das nações, seja honrado. As pessoas que andavam nas trevas viram uma grande luz. Quanto aos que moravam na terra de profunda escuridão, brilhou sobre eles a luz. Tornaste a nação populosa, tornaste grande a sua alegria. Alegram-se diante de ti, como as pessoas se alegram no tempo da colheita, como os que alegremente dividem o despojo. Pois tu quebraste o jugo que eles carregavam, o bastão sobre os seus ombros, a vara do feitor, como fizeste no dia de Midian. Toda a bota que faz a terra tremer durante a marcha e toda a roupa encharcada de sangue servirão de combustível para o fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o reinado estará sobre os seus ombros. Ele receberá o nome de Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. A expansão do seu reinado e a paz sobre o trono de Davi e sobre o seu reino não terão fim, de modo que este será estabelecido firmemente e amparado por meio da justiça e da retidão, desde agora e para sempre. O zelo de Jeová dos exércitos fará isso. Jeová enviou uma palavra contra Jacó, e ela caiu sobre Israel. E todo o povo saberá, Efraim e os habitantes de Samaria, que dizem na sua arrogância e na insolência do seu coração: os tijolos caíram, mas nós construiremos com pedras lavradas. Os sicômoros foram cortados, mas nós os substituiremos por cedros. Jeová trará os adversários de Rezim contra ele e induzirá seus inimigos à ação. A Síria desde o leste e os filisteus desde o oeste. Eles abrirão a boca e devorarão Israel. Em vista de tudo isso, sua ira não recuou, sua mão ainda está estendida para golpear. Pois o povo não voltou àquele que o golpeia, eles não buscaram a Jeová dos exércitos. Jeová decepará de Israel cabeça e cauda, broto e junco, num só dia. O homem idoso e muito respeitado é a cabeça, e o profeta que dá instrução falsa é a cauda. Os que guiam este povo os fazem vaguear, e os que estão sendo guiados são confundidos. É por isso que Jeová não se alegrará com os jovens entre eles, e não terá misericórdia dos seus órfãos e das suas viúvas, porque todos eles são apóstatas e malfeitores, e todos falam insensatez. Em vista de tudo isso, sua ira não recuou, sua mão ainda está estendida para golpear. Pois a maldade queima como um fogo, consumindo espinheiros e ervas daninhas. Incendiará as moitas da floresta, que se transformarão em nuvens de fumaça. Por causa da fúria de Jeová dos exércitos, esta terra foi incendiada, e o povo se tornará combustível para o fogo. Ninguém poupará nem mesmo seu irmão. Um cortará à direita, mas continuará com fome. Outro comerá à esquerda, mas não se saciará. Cada um devorará a carne do seu próprio braço. Manassés devorará Efraim, e Efraim devorará Manassés. Juntos serão contra Judá. Em vista de tudo isso, sua ira não recuou, sua mão ainda está estendida para golpear. Capítulo 10. Ai dos que fazem leis prejudiciais, que sempre escrevem decretos opressivos, para negar aos pobres os seus direitos, para privar da justiça os de condição humilde do meu povo, tirando os bens das viúvas e saqueando os órfãos. O que vocês farão no dia do ajuste de contas, quando a destruição vier de longe? A quem recorrerão em busca de ajuda? E onde deixarão as suas riquezas? Só lhes restará curvar-se entre os presos ou cair entre os mortos. Em vista de tudo isso, sua ira não recuou, sua mão ainda está estendida para golpear.
Ah, o assírio! A vara para expressar a minha ira. O bastão que está na mão deles é para expressar a minha fúria. Eu enviarei contra uma nação apóstata, contra o povo que me enfureceu. Eu lhe darei ordem para tomar muito despojo e fazer um grande saque, e para pisoteá-los como lama nas ruas. Mas ele não terá essa intenção, e seu coração não tramará isso, porque tem no coração aniquilar, destruir muitas nações, não poucas. Pois ele diz: não são reis todos os meus príncipes? Não é Calno como Carquemis? Não é Amate como Arpade? Não é Samaria como Damasco? Minha mão se apoderou dos reinos dos deuses que nada valem, cujas imagens esculpidas eram mais numerosas do que as de Jerusalém e de Samaria. Não farei também a Jerusalém e aos seus ídolos, assim como fiz a Samaria e aos seus deuses que nada valem? Quando Jeová terminar todo o seu trabalho no Monte Sião e em Jerusalém, ele punirá o rei da Síria por causa do seu coração insolente e do seu olhar orgulhoso e arrogante. Pois ele diz: farei isso com a força da minha mão e com a minha sabedoria, pois sou sábio. Eliminarei os limites dos territórios dos povos e saquearei seus tesouros e subjugarei os habitantes como um poderoso. Como um homem que alcança um ninho, minha mão vai se apoderar dos recursos dos povos, e como alguém que ajunta ovos abandonados, vou juntar a terra inteira. Ninguém baterá as asas, nem abrirá a boca, nem dará um pio. Será que o machado se eleva acima daquele que corta com ele? Será que a serra se eleva acima daquele que serra com ela? Pode uma vara mover aquele que a ergue? Ou pode um bastão erguer aquele que não é feito de madeira? Por isso, o verdadeiro Senhor, Jeová dos exércitos, fará com que os seus homens fortes fiquem fracos, e sob a sua glória ele acenderá um fogo ardente. A luz de Israel se tornará um fogo, e seu santo uma chama, e num só dia queimará e consumirá suas ervas daninhas e seus espinheiros. Ele acabará totalmente com a glória da sua floresta e do seu pomar. Será como quando um doente definha. As árvores que restarem da sua floresta serão tão poucas que um menino poderá contá-las. Naquele dia, os que restarem de Israel e os sobreviventes da casa de Jacó não mais se apoiarão naquele que os golpeava, mas se apoiarão em Jeová, o Santo de Israel, com fidelidade. Apenas um restante voltará, o restante de Jacó, ao Deus poderoso. Pois embora o seu povo, ó Israel, seja como os grãos de areia do mar, apenas um restante deles retornará. Foi decretado um extermínio, e a justiça os engolirá como uma enchente. Sim, o extermínio decretado pelo soberano Senhor, Jeová dos exércitos, será executado em toda esta terra. Portanto, assim diz o soberano Senhor, Jeová dos exércitos: não tenha medo, povo meu, que mora em Sião, por causa do assírio que o golpeava com a vara e levantava o bastão contra você, assim como fazia o Egito. Pois dentro de pouco tempo, minha fúria chegará ao fim. Minha ira se voltará contra eles para destruí-los. Jeová dos exércitos o castigará com um chicote, como quando ele derrotou Midian junto à rocha de Horebe. E seu bastão estará sobre o mar, e ele o erguerá assim como fez no caso do Egito. Naquele dia, o fardo dele será removido de cima dos seus ombros, e o jugo dele de cima do seu pescoço, e o jugo será quebrado por causa do óleo. Ele chegou a Iate, passou por Migron, deixou sua bagagem em Micmas. Atravessaram o rio, passaram a noite em Geba, Ramá tremeu, Gibeá de Saul fugiu. Grite estridentemente, ó filha de Galim. Preste atenção, ó Laísa. Ó pobre Anatote. Madmena fugiu. Os habitantes de Gebim procuraram refúgio. Nesse mesmo dia, ele fará uma parada em Nobe. Ele sacode o punho contra o monte da filha de Sião, a colina de Jerusalém. Vejam, o verdadeiro Senhor, Jeová dos exércitos,
está cortando galhos com terrível estrondo. As árvores mais altas estão sendo derrubadas e as elevadas são rebaixadas. Ele derruba as moitas da floresta com um instrumento de ferro, e o Líbano cairá por meio de um poderoso.